Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 12, dos versículos 38 ao 42. Aqui, alguns líderes religiosos pedem a Jesus uma prova, as suas credenciais, algo conclusivo que mostre que Deus está com ele. E então, dizem assim, que tal um milagre? Que tal se o Senhor fizer um milagre para nos mostrar as suas credenciais? É interessante essa linguagem aqui, essa palavra usada na versão da Bíblia Mensagem, que é a que estou lendo aqui para você, porque credencial, você tem em mente mais ou menos aquela cena em que você vê o policial federal, o policial civil, chegar na casa de uma pessoa ou em frente a uma pessoa com um distintivo. Aquilo é uma credencial que mostra que ele é autoridade policial. Um xerife com aquela estrelinha no peito. O xerife não é uma realidade brasileira, né? A gente conhece de filmes e de desenhos, mas é mais ou menos isso. A estrela no peito mostra que aquela pessoa, a credencial de que aquele homem tem, então, proeminência, tem autoridade para prender, por exemplo. O xerife, no caso, para prender, a polícia também, para prender, para investigar, que seja. Então é mais ou menos isso que eles estão querendo dizer. Olha, o que mostra para nós que Deus está com você? Em outro trecho do Evangelho, o qual nós passamos no início da semana, alguns desses homens dizem que Jesus cura pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, olha, você não cura pelo seu poder. Você apenas pede que um correligionário seu de menor patente, ou seja, um demônio subalterno a você, que está abaixo na cadeia de poder, saia de uma pessoa. O seu poder não é de Deus, o seu poder é de Beelzebul, o príncipe dos demônios, um diabo de um nível hierárquico um pouco mais alto. Eles falam isso para Jesus. Aqui nesse trecho, eles estão perguntando então quais são as credenciais desse homem que diz que Deus está com ele. Qual é a prova conclusiva? E aí eles falam, então por que você não faz um milagre para nos mostrar que Deus está com você? Então eles estão, de uma certa forma, peitando Jesus. Jesus vai falar sobre Jonas, que no dia do juízo, ninivitas, Nínive é uma cidade onde Jonas foi pregar. Jonas teve medo de ir até lá, por quê? Porque Nínive fazia parte de um reino muito violento, os assírios. Era uma cidade violenta, que tratava mal, principalmente os emissários de mensagens de novos deuses, que era o caso de Jonas. Mas ao ouvir sobre Jonas, eles mudaram de opinião. Jesus está falando aqui. Então, ele fala, aqui está um pregador mais importante do que Jonas, e vocês querem provas, Então, no dia do juízo, vocês vão entender que isso não é necessário. Então é interessante porque a incredulidade desses homens aqui foi o seu maior pecado. Assim como o mundo em que nós vivemos hoje, o maior pecado de muitas pessoas é serem incrédulas em relação a Deus, em relação a quem é Jesus, serem incrédulas em relação ao papel da igreja. Então é interessante porque há algo aqui bem similar. E muitas vezes pessoas como esses homens aqui se levantam para nos acusar, para falar como quem fala pela própria boca do demônio e nos afrontar. E a maior afronta que um diabo, um demônio, uma pessoa endemoniada não no sentido de estribuchar, esqueça esse tipo de manifestação. Endemoniada porque está ali fazendo algo que não é feito por ela mesma. É feito guiado por uma força ruim, uma força maligna. A pior coisa que pode acontecer contra nós é sermos acusados por alguém. Não é que o demônio vai levitar, vomitar e acusar você na hora de um exorcismo, por exemplo. Não. Eu estou dizendo das situações cotidianas. Muitas vezes, até mesmo quando nós erramos e propiciamos esse tipo de situação. Dentro e fora da igreja, as pessoas vão falar as coisas para nós. Vão falar o que não deve. Vão falar injustiças. Vão nos julgar. Pessoas que nem sequer querem saber do evangelho, que nem sabem quem é Jesus, mas abrem a boca para julgar e falar, você não é crente, mas você não vai à igreja. E nós que vamos à igreja e que somos cristãos, é claro que somos falhos, é claro que erramos de vez em quando.
E aí as pessoas abrem a boca para fazer como esses homens fizeram aqui. Quais são as suas credenciais? Você expulsa diabos pelo poder de Beelzebul, um príncipe demoníaco? Quais são as suas credenciais para que nós saibamos que você fala por Deus, que você é alguém da parte de Deus? Então, o que Jesus está passando aqui é algo que nós passamos no nosso dia a dia. E não há nada pior do que passar por isso. O demônio ele não quer nos acusar de pecado algum. Ele quer que nós desanimemos. Ele quer que o peso na nossa consciência fique martelando na nossa cabeça. Esse é o triunfo do mal sobre nós. Quando alguém abre a boca para nos julgar, para nos acusar, alguém que não quer saber do caminho de Deus, alguém que mal passa na calçada de uma igreja, mas abre a boca para dizer, você não é crente? E aquilo fica martelando na nossa cabeça e a gente fica falando, poxa vida, eu errei, não deveria ter feito aquilo. E essa sensação, esse sentimento nos afasta de Deus, nos afasta do nosso propósito, da nossa missão. Então, que nós sejamos como Cristo nesse evangelho que a igreja nos propõe no dia de hoje e não nos permitamos sermos dominados por esse tipo de sentimento. Que nós, se não respondermos para alguém, respondamos para nós mesmos. Que nós não estamos afastados de Deus. Que o remorso não tome conta do nosso coração. Que os nossos erros não predominem sobre os nossos acertos. E que nós não estejamos separados de Deus por causa disso. Se você passou por uma situação como essa e está passando, ore a Deus para que Ele tire tudo isso de dentro de você. Você está ligado a Ele, você está na igreja, você está em Cristo. Não permita que a boca maldita te desanime. Não permita que a boca maldita, que a palavra maldita, maldita no sentido de maldizer mesmo. Não é maldita no sentido de algum tipo de catiça, coisa desse tipo. A palavra maldita predomine sobre você. Não permita que essas coisas fiquem dentro do seu coração. Você está em Cristo. Esteja nele. Ore para que todo esse sentimento ruim vá embora e foque naquilo que você precisa fazer como um bom filho de Deus, naquilo que você pode fazer na sua igreja. Sigamos adiante. Deus abençoe você. Até amanhã.